Olá, para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Virgínia Ferreira, sou carioca, psicanalista e doutora em educação. De antemão, eu gostaria de pedir desculpas aos senhores, porque eventualmente eu posso tossir ou espirrar, porque eu estou muito gripada. E também estou com a voz bastante rouca, mas fica por conta, né? É por conta da gripe. Eu vou gravar esse vídeo porque eu não posso deixar de manifestar a minha indignação frente ao pronome neutro. Eu estou indignada com o uso do pronome neutro. Então, eu fiz esse pequeno texto e vou gravar o vídeo, intitulado A Psicanálise e a Linguagem Neutra. Onde fica o sujeito? É a pergunta. Onde fica o sujeito? Bem, então eu estou aqui para refletir e problematizar junto com cada um dos senhores sobre o pronome de gênero neutro. E eis. É ou é-s. Todas, amigas, colegas, etc, etc, etc. Inicio minha fala com uma pergunta que se desdobrará em tantas outras. Qual a função do pronome de gênero neutro? Alguns imediatamente dirão: ora, professora Virgínia Ferreira, é assim que os meus alunos falam comigo. A inclusão. Essa é a função do pronome neutro, a inclusão. Daí, faço uma outra pergunta. Inclusão de quem e onde? É colocando a pessoa no gênero neutro que se estaria incluindo alguém? Como assim? Qual é o lugar do neutro? Não se iludam, senhores. O lugar do neutro é um não lugar. Ou, se preferirem, é o lugar da indiferença. É o lugar do tanto faz como tanto fez. Esse é o lugar do neutro. Penso que essa questão de gênero neutro surgiu após o despertar, o acordar da não binaridade, que é tão antiga quanto a história da humanidade. Isso não é novo. A não binaridade não é nova. E numa era moderna líquida, que foi assim que o sociólogo polonês Bauman intitulou a era que nós vivemos como modernidade líquida, e que ele chama de líquida por quê? Porque tudo é muito volátil, muito passageiro, muito fugaz. Nada é feito para durar, nada. Então, o gênero neutro se enquadra sem nenhuma dificuldade na era em que vivemos, na qual as pessoas precisam se transformar, precisam ser aquilo que o mercado e a mídia dizem que elas têm que ser. Ora, qual é a dificuldade? Se as pessoas precisam se transformar quase que cotidianamente naquilo que a moda e a mídia dizem que ela tem que ser, se ela não tiver um posicionamento, se ela for neutra, mais fácil fica a mídia e a moda modelarem ela naquilo que o mercado precisa que ela seja. É um não lugar, é esse, né? Para estar na vitrine, porque as pessoas hoje são mercadorias, são coisas, e ser uma mercadoria desejável e vendável, o objeto não pode ser demodé. O objeto precisa estar na moda. Bem, continuando nossa trajetória, a expressão não binário relaciona-se tão somente com todos aqueles que não se percebem pertencentes a um gênero tão somente, de forma exclusiva, ao gênero masculino ou ao gênero feminino. Ou seja, são aquelas pessoas que não se veem ou como homem ou como mulher. De forma breve, passaremos por identidade de gênero, orientação sexual e expressão de gênero. Identidade de gênero
está referida à relação que a pessoa tem com seu próprio gênero. Em outras palavras, se o gênero que se identifica é o mesmo do sexo biológico. Ou seja, eu como mulher, né? Tendo sexo biológico de uma mulher, eu me identifico, eu, Virgínia, como mulher. Um homem que tem como sexo biológico o homem, ele se identifica como homem. É isso que é a identidade de gênero. Já a orientação sexual está diretamente referida ao desejo sexual de uma pessoa. Então, é aquilo que cada pessoa deseja. Isso é a orientação sexual. Qual é o objeto de desejo dela? E a expressão de gênero é a forma com que a pessoa se posiciona no mundo e manifesta sua identidade de gênero. Então, é a forma com que a pessoa se porta, é a forma como ela se veste, é o que ela deseja, é o que ela escolhe. São 3 expressões: identidade de gênero, orientação sexual, expressão de gênero, que guardam uma relação entre si. Essas 3 expressões guardam uma relação entre si. Dito isto, como uma pessoa consegue neutralidade nessa trilogia ao se posicionar diante dos eventos, diante dos acontecimentos, diante da vida? O homem, senhores, é um devir. O homem, ele está sempre se construindo, né? Ele é sempre um vir a ser. Mas não é por isso que ele é neutro. Não é por isso, em absoluto. Na qualidade de psicanalista, eu sou psicanalista freudiana, me causa um enorme estarrecimento e indignação. Aliás, cabe ressaltar que o dia que eu perder a capacidade de me indignar e de agir, eu morri. Bem, então me causa um enorme estarrecimento e indignação pensar a condição humana podendo se compor ou já se compondo da neutralidade. Aqui, especificamente, da neutralidade de gênero. Pelo amor daquilo que cada um dos senhores acredita. Como pensar a condição humana podendo se compor ou já se compondo da neutralidade? Aqui, especificamente, da neutralidade de gênero. Como assim? Uma das funções da análise é facilitar que a pessoa se reorganize internamente no setting clínico, em análise, no tratamento psicanalítico, que se dá no campo transferencial. Daí, a pessoa encontra seus lugares, reorganiza a vida e constrói uma nova, entre aspas, condição humana. Aquela decorrente do não estranhamento da pessoa sobre ela mesma. Por quê? Porque as pessoas, elas são estranhas para elas mesmas. Elas não se conhecem. Elas estão muito distantes delas. E o tratamento psicanalítico, uma das funções é que a pessoa cada vez mais se aproxime dela mesma. Tal estranhamento ou não familiaridade com ela mesma, da pessoa com ela mesma, via de regra, tem como uma das causas, ela não saber o lugar dela no mundo. Ou seja, ela não saber o lugar dela diante de si mesma e diante do outro. Uma pessoa, senhores, quando chega para a análise, ela chega como um jogo de quebra-cabeças com todas as peças fora de seus lugares. Portanto, não formando paisagem alguma. Entretanto, cabe ressaltar que esse quebra-cabeças não tem nem peças a mais, nem peças faltantes. Apenas peças mal encaixadas porque fora de seus devidos lugares. É o que nós fazemos. É o que nós fazemos. Nós estamos com muita frequência fora dos nossos lugares. Ora, quando eu, Virgínia Ferreira,
me posiciono diante dos fatos, me posiciono como psicanalista. Quando me posiciono frente às minhas meninas, minhas cadelas, me posiciono como mãe. Quando me posiciono frente às minhas turmas, me posiciono como professora. Quando me posiciono diante da miséria do animal humano e não humano, me posiciono como uma pessoa humana, regida pela compaixão, pela solidariedade e pela ação. Quando me posiciono, 3 pontinhos, tenho um olhar, um desejo, um interesse X. Esse olhar, esse interesse, esse desejo podem mudar. O olhar, o interesse e o desejo podem mudar. Mas quando estou nas situações, ele se manifesta de uma forma X, de uma determinada forma. Ele pode mudar. Mas cada vez que nós nos posicionamos diante de um evento, nós temos que saber o que nós queremos desse evento. O que nós esperamos desse evento. Isso não é neutralidade. Sigmund Freud, segunda metade do século XIX, Freud nasceu em 6 de maio de 1856. E primeira metade do século XX, Freud morreu em 23 de setembro de 1939. Em várias passagens de sua obra, ele deixa claro que o homem, leia-se, a raça humana, não tem objeto sexual. Sendo essa característica uma das quais Freud distingue o animal humano do animal não humano. Bem, então, vamos parar aqui 1 minuto. Freud vai dizer que uma das diferenças entre o animal humano e o animal não humano é a seguinte: o animal humano tem objeto. O animal não humano tem objeto. O animal humano não tem objeto. Ou seja, o homem, o ser humano, não tem objeto sexual. O animal não humano, os cachorros, as girafas, os gatos, os elefantes, enfim, etc., tem objeto. Isso é importante. Isso quer dizer que uma cadela, ela aceita um cachorro quando ela está no cio. E um cachorro, ele vai atrás da cadela quando ela está no cio. Assim, os gatos, os felinos, assim os elefantes, assim os animais não humanos. Um cachorro, ele procura uma cadela no cio. Ele vai atrás de uma cadela no cio, não de uma gata. Não de um hipopótamo. Enfim, então tem objeto. O ser humano não tem objeto. Bem, entretanto, não é porque o homem não tem objeto que ele se posiciona diante de um determinado evento e aceita dele o que vier. Em absoluto. Ou ele deseja ou ele não deseja. Só por esse fato ele tem um posicionamento. Dele desejar ou não, ele tem um posicionamento. Dele querer ou não, ele tem um posicionamento. Ora, se eu me posiciono diante de alguém e desejo esse alguém, eu tenho um posicionamento. Eu não sou neutra. Qual a dificuldade em aceitar esse posicionamento? Talvez seja a dificuldade em identificar se quer ou não alguma coisa e se responsabilizar pelo ônus e pelo bônus de sua escolha. Ou, quem sabe, não romper com os paradigmas da moda e da mídia e se manter moderninho, dentro dos padrões de hoje, que significa ficar fora deles. Então, o que é padrão hoje? É não ter padrão. Isso é que é padrão hoje.
Então, uma pessoa se dizer não binária, eu não sei nem se ela sabe o que isso significa. Ela se diz porque está na moda. Está na moda não ter padrão. Está na moda, né, ela não ter uma identidade. O mercado está adorando tudo isso. O mercado está adorando tudo isso. Porque quanto mais você sabe o que você quer, quanto mais você se posiciona, né, você tendo uma identidade, você não aceita qualquer coisa que venha de fora. Então, o mercado, ele cresce e ele se mantém, ele cresce, ele garante o sucesso dele em cima do não posicionamento, em cima da neutralidade. Bem, parece complexo, né? Ter padrão hoje é não ter padrão, né? Mas é muito mais simples do que imaginamos. É a fuga do sujeito através dele mesmo. Ele não precisa de mais nada. Basta ele que ele foge através dele mesmo. Dele, através dele mesmo. Senhores, já partindo para a finalização, o pronome neutro, segundo meu entendimento, apenas mantém o outro no lugar de errância. Num não lugar. Numa frouxidão absoluta. Não falei liberdade. Em relação ao seu posicionamento na vida, num lugar de alienação frente a ele mesmo e, consequentemente, frente ao mundo. Quem é ele é um errante. Onde ele está? Em lugar nenhum. Mas a cada um o seu destino, as suas escolhas. Cabe a mim me indignar, mas também respeitar a escolha do outro. Então, volto a dizer, a cada um o seu destino, as suas escolhas. Obrigada pela gentil paciência e até a próxima.